Amigo torcedor vascaíno, amanhã é dia de Vasco da Gama, tá? E hoje o Vasco encerrou a preparação no CT Moacir Barbosa para enfrentar a equipe do Internacional dentro do Beira-Rio. É jogo importante, é jogo decisivo, né, para o nosso Vascão, amigo torcedor. E é claro, eu vou trazer informações muito importantes para você sobre tudo o que aconteceu na manhã de hoje no nosso CT e da preparação para essa partida também de amanhã contra a equipe do Inter. Além dessas, tem muitas outras informações, né? Os desfalques para Renato Gaúcho, tem a situação envolvendo também pedido de reforços de Renato Portaluppi para o presidente Pedrinho e o diretor executivo Admar Lopes e muito mais, é claro, para você aqui agora neste seu Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo desta sua sexta-feira. Sextou, amigo torcedor vascaíno, chegou o grande dia da semana. E é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Nosso Fala Gigante, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o nosso crescimento. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo torcedor, fala logo, né, sobre o nosso Vascão. E eu quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Fala Gigante, trazendo informações importantes sobre o que aconteceu no CT Moacir Barbosa na manhã desta nossa sexta-feira, né? Pois o elenco Cruz Maltino foi a campo pela última vez antes de enfrentar amanhã a equipe do Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, até faço aqui uma errata, pois eu vinha nos últimos vídeos informando, né, que a partida contra o Inter aconteceria no domingo. Mas não, amigo torcedor, a partida contra o Internacional acontecerá amanhã. Eu falava que era domingo às 8h30, mas será amanhã às 6h30 da tarde. Então, é um jogo muito importante para o nosso Vasco. Vasco da Gama, que hoje é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. E amanhã, né, caso consiga vencer o Internacional dentro do Beira-Rio, poderá terminar a rodada parcialmente, até mesmo na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Uma baita notícia para o nosso Vascão. Entretanto, o Renato tem os seus desfalques para esse jogo de amanhã, desfalques que, é claro, preocupam. Renato tem o time muito fechado, né? Renato Gaúcho hoje tem, de fato, o elenco em suas mãos. E os desfalques que o Renato tem para essa partida deixam aí uma certa dor de cabeça no treinador. O Renato perde o Thiago Mendes e o Rojas por conta de suspensão. Ambos jogadores levaram o 3º cartão amarelo na última partida contra a equipe do Atlético Paranaense. O Renato perde o Adson também por conta de controle de carga. O Renato perde o Spinelli, a filha dele nasceu e o Vasco deu folga para ele nessa partida do domingo. E o lateral direito, Paulo Henrique, também desfalca o Vasco da Gama por conta de recuperação de uma entorse. Então o Vasco da Gama tem esses 5 desfalques para o jogo de amanhã contra a equipe do Internacional. Volto a repetir, desfalques que sem dúvida nenhuma preocupam. Ah, Luca, mas o Paulo Henrique é reserva. Bom, o Puma Rodrigues é o titular, mas você vê em muitos jogos Renato Portaluppi sempre mudando a lateral direita. Começa o Puma, entra o Paulo Henrique no segundo tempo. Quando começa o Paulo Henrique, entra o Puma. Para dar dinâmica à posição, porque são 2 jogadores de muita intensidade. E a lateral é uma posição que é necessário ter jogadores assim. O Vasco ganha muito quando tem os 2 jogadores à disposição, porque o Renato consegue mudar a lateral ainda durante o jogo. Então, perder o Paulo Henrique é um desfalque muito grande. Perder o Rojas, que é o camisa 10, está jogando muita bola, é um desfalque importante. Perder o Thiago Mendes, quem dirá que é o líder dessa equipe. Então o Renato vai ter que pensar muito aí para mudar o Vasco da Gama e conseguir manter aí a competitividade contra o Inter amanhã dentro do Beira-Rio. Tá animado? Deixa a sua opinião, né, nos comentários. Inclusive o Paulo Henrique, ele que saiu lesionado, né, foi até substituído, uma imagem bem forte do PH, infelizmente saindo de campo, deu até certa preocupação, aflição no torcedor, né, na última quarta-feira,
Quando vimos o PH com a mão ali na canela, parecia ser uma lesão mais grave, mas ainda bem que não foi nada a não ser uma entorse. O PH que ainda vive, né, o sonho de participar de uma Copa do Mundo, está distante sim esse sonho. Entretanto, amigo torcedor Cruz Maltino, é uma realidade. O Paulo Henrique hoje está na pré-lista de convocação para a Copa do Mundo. Ele, quando necessário e convocado por Carlo Ancelotti, ele mostrou um grande desempenho, um grande futebol, foi muito bem. Ele, inclusive, de acordo até com informações, se colocou à disposição de Renato Portaluppi para jogar no Beira-Rio. Entretanto, amigo torcedor Cruz Maltino, Renato optou por não levá-lo para essa partida. O Paulo Henrique, nesse momento, ele vem tratando todos esses últimos jogos até a convocação que vai acontecer na semana que vem como decisão atrás de decisão. Porque ele ainda sonha com isso, inclusive ao ser confrontado, né, perguntado no vestiário, isso é uma informação sobre o jogo, ele falou que queria jogar a partida da última quarta-feira contra o Paysandu de qualquer jeito, pois sabia que estava na pré-lista. Então assim, o PH ele tá jogando cada jogo como se fosse o último, porque ainda sonha com essa Copa do Mundo, então para ele também está sendo uma tristeza muito grande desfalcar o nosso Vascão na partida que vai acontecer amanhã contra o Internacional. Mas é isso, cara. Não tem muito o que ser feito, infelizmente é desfalque para o nosso Vasco da Gama. Deixa aí a sua opinião nos comentários desses 5. Qual você acha que vai fazer mais falta, né, para o nosso Cruz Maltino? Bom, vamos continuar com este nosso Fala Gigante. E eu quero falar agora, antes de entrar no assunto sobre reforços que o Renato Portaluppi pediu, né, para o presidente Pedrinho, para o diretor Admar Lopes, sobre uma grande informação, porque o Vasco da Gama fechou, tá, um novo patrocinador. O Vasco anunciou nessa sexta-feira seu mais novo patrocinador, que é a Facility Proteção Veicular. A parceria está válida até o final desse ano, até o dia 31 de dezembro de 2026, e a marca estará sendo estampada na parte de trás do short do uniforme principal. Então, você aí que pensou que era o patrocinador master, ainda não, tá? É uma parceria aí com uma empresa que tem mais de 15 anos de atuação no mercado brasileiro e vai estampar aí a sua marca na região traseira do short do nosso Vasco da Gama. Já nessa partida de amanhã contra o Internacional, a Facility Proteção Veicular estará aparecendo no uniforme do nosso Cruz Maltino. O CEO da Vasco SAF, Carlos Amodeu, falou um pouquinho sobre isso, né, que é uma parceria que representa mais um avanço no processo de fortalecimento e valorização das propriedades comerciais do Vasco da Gama. Trata-se de uma empresa consolidada que passa a integrar um projeto estruturado de crescimento institucional e desenvolvimento sustentável do clube. Então, mais uma empresa aí junto com o nosso Vascão nessa busca pelo Vasco, né, de se recolocar de uma forma consistente de volta na elite do futebol brasileiro. E falando em consistência, falando em elite, temos que falar sobre Renato Portaluppi, porque esse retorno do Vasco da Gama ao topo passa, sem dúvida nenhuma, pelo técnico Cruz Maltino, que vem hoje, inclusive mesmo diante de tantas incertezas, realizando um grande trabalho à frente do nosso Vasco da Gama. Um trabalho forte, um trabalho de um técnico que vem sendo importantíssimo para virar a chave de um Vasco que estava na lanterna do Campeonato Brasileiro com 1 ponto conquistado em 4 partidas e hoje é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro com 20 pontos, classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, está na liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana, então é uma equipe hoje regular, é uma equipe que hoje passa confiança para o seu torcedor, é uma equipe hoje que o torcedor vascaíno, ele é aquilo que eu falo, né? Nós como torcedores, nós temos que sentar no sofá ou quando comprar o ingresso para ir a um estádio e ter orgulho daquilo, ter desejo de sentar e ver o jogo do Vasco. E com o Renato Portaluppi a gente está tendo esse desejo. Não é um Vasco que encanta, não é um Vasco que proporciona grandes jogos, mas é um Vasco que vence. É um Vasco que está conseguindo entregar ao seu torcedor resultados. E no final, amigo, futebol é exatamente isso. Resultado. E o Renato está muito feliz com esse momento no Vasco da Gama. O Renato está muito feliz com o grupo que tem, mas o Renato, sem dúvida nenhuma, ele quer reforços. Renato entende que esse grupo ele precisa ser reforçado. Renato, em diversos momentos, já deixou muito bem claro que é um grupo deficitário, ou seja, é um grupo que tem lacunas, tem buracos, tem brechas, tem posições carentes que precisarão ser preenchidas nessa próxima janela de transferências
como por exemplo a questão da zaga. Renato entende que o Vasco precisa de um zagueiro mais alto para fechar o sistema defensivo. Renato entende que o Vasco precisa de um segundo volante, um jogador box-to-box que pise na área, um camisa 8. Tem o Thiago Mendes que está fazendo esse papel, mas o papel do Thiago Mendes é de 5. O Thiago Mendes sempre foi 5. O Thiago Mendes nunca foi 8. Está se tornando esse 8 com o Renato Portaluppi. Mas o Thiago Mendes é um primeiro volante e o Vasco vai ao mercado atacar. O mercado procura desse jogador. O Renato quer um camisa 10. O Renato quer um ponta que jogue pelo lado direito do campo. Então o Renato já identificou as carências e vai ao mercado à procura desses jogadores na próxima janela do nosso Vascão. E na última entrevista o Renato revelou isso daí, sobre esse desejo e essa necessidade que o Vasco tem de buscar reforços. Se liga só. Não, você nunca pode deixar o Campeonato Brasileiro de lado. A Copa do Brasil não derruba, e eu adoro essa competição. Eu gosto da Sul-Americana também, mas a Sul-Americana também não derruba. Quem derruba o Campeonato Brasileiro. Então nós temos que ser inteligentes. Eu troco ideias com o presidente, troco ideias com o Felipe, troco ideias com o Admar. Não sou eu que decido as coisas aqui dentro. A última palavra pode ser minha, mas eu troco ideias. Eu ouço o presidente e a gente chega sempre no consenso, o que é bom para todo mundo, o que é bom para o clube. Quando a gente entra numa competição, a gente entra para ganhar. A gente não entra por entrar na competição. Às vezes a gente poupa alguns jogadores justamente para não ter o prejuízo ali na frente. Mas vamos lá, nós estamos disputando 3 competições. Desde que eu cheguei aqui, praticamente não tivemos tempo para treinar. Eu peguei o clube e não estou trazendo os méritos para mim, não. Os méritos são do meu grupo. E eu falo isso para eles são testemunhas. Os méritos são de vocês, porque são vocês que entram em campo. Quando chega aqui, o Vasco estava com 1 ponto. Na lanterna do Campeonato Brasileiro. Na lanterna do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil não tinha começado ainda. Eu acho que nem a Sul-Americana. Trabalhamos. Hoje o Vasco é o 8º no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. Sendo que, aquilo que eu falei, nós pegamos o G5, empatamos com o Flamengo e ganhamos dos outros 4. Então, esse grupo tem méritos. Tem méritos. Aí você briga, fala assim, o torcedor quer ser campeão. Eu também. Por onde eu passo, sou campeão. Eu trabalho para ser campeão. Mas nós não vamos colocar uma faixa no peito da noite para o dia. A gente tem trabalhado. Nós temos a janela agora. Vamos tentar reforçar nosso grupo. Nós temos 3 objetivos. O primeiro foi alcançado hoje. No sufoco, não importa. Lá amanhã vocês vão falar, o Vasco está nas 8º da Copa do Brasil. Eu estava vendo agora no finalzinho do jogo, que eu não tenho nada a ver. O Juventude eliminou São Paulo. Então, o futebol hoje em dia, ele está muito nivelado. O Juventude eliminou o São Paulo. Um time da segunda, com todo o respeito ao Juventude, eliminou um grande da Série A. Então, vamos lá. Primeiro objetivo, classificamos, Copa do Brasil. Estamos muito bem no Campeonato Brasileiro. Precisamos melhorar? Sim, precisamos melhorar. Mas, do jeito que estavam as coisas com 1 ponto, o Vasco está bem demais. E isso o torcedor está entendendo, está vendo e tem nos ajudado bastante, sempre lotando São Januário. Temos a Sul-Americana, temos 2 jogos, vamos ver no que vai dar. O nosso objetivo é classificar. E eu tenho quase certeza que a gente vai classificar. Em primeiro, em segundo, não importa. Se Deus quiser, a gente vai classificar. Então a gente está andando em 3 competições sem ter tido tempo para treinar direito. Um grupo reduzido, mas que eu dou moral, trabalho com eles praticamente quase que todos os dias, a parte psicológica deles, e tem dado resultados. Então, eu sei que o torcedor, eu converso com os torcedores na rua, os torcedores vêm falar comigo onde eu vou, eu vejo o sofrimento deles aqui, estou sofrendo também junto com eles, pode ter certeza. Mas, degrau a degrau, vamos agora, em primeiro lugar, vamos fazer o restante desses jogos do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana, parabéns numa parte boa da tabela no Brasileiro, classificar na Sul-Americana, se Deus quiser. E aí a gente tem a parada. Vamos ter tempo para treinar e vamos ter tempo para a gente analisar o que o presidente, com a diretoria, vão poder me dar de reforço para a gente, né, na volta da Copa do Mundo, na volta dessa folga, a gente pensar ainda maior, entendeu? Pensar grande. E aí, assim, a gente começa a pensar e ver aonde a gente pode chegar. Vamos deixar agora embora, porque minha voz vai embora de novo. E, ó, deixa eu falar uma coisa. Como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras de Renato Portaluppi. Palavras bem sinceras, palavras bem honestas de alguém que está fazendo muito hoje pelo nosso Vasco da Gama, está entregando, a meu ver, um trabalho sensacional e não tenho dúvidas que com reforços que ele queira, e o Renato tem um dedo muito bom para contratar jogadores no mercado, nosso Cruz Maltino tende a evoluir ainda mais. Eu
tô numa expectativa muito grande, amigo, para essa temporada de 2026, para Copa Sul-Americana, para a Copa do Brasil, para a Libertadores do ano que vem, que com o Renato Portaluppi conseguindo dar uma consistência maior ainda a esse grupo, com toda certeza voltaremos a disputar. Está empolgado também? Deixe claro a sua opinião nos comentários. Agora eu, Lucas, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter ficado nesse vídeo até o final. Se você curtiu, gostou do nosso canal, se inscreva, ajude o nosso crescimento. Venha, claro, fazer parte da nossa família. Já eu estou de volta com ainda mais informações e novidades sobre o nosso Vascão. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaíno. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.